Broker Knife, peças exclusivas de facas artesanais com a qualidade e o preço justo que você procura. E Loja do Cuteleiro, confiança, parceria, comodidade e um ótimo custo-benefício, inspirando o melhor da cutelaria artesanal. Prosseguindo, nós vamos fazer o tingimento. E quais são as partes a serem tingidas? Rosto, costas, passador e fecho. A alma não precisa, porque isso é uma coisa que nós vamos fazer posteriormente. Antes do tingimento, nós vamos limpar a superfície de alguma sujeira com uma borracha escolar. Essa mais macia, eu comprei a maior zona, que dura mais e é mais fácil de manipular com ela. Para fazer o tingimento, eu vou utilizar anilina, tá? Essa anilina ela pode ser diluída em álcool e eu vou pintar com essa bombinha aqui, ó, que se chama bombinha Guarani com Y. Você encontra fácil para comprar. Eu comprei recentemente, paguei R$8, comprei 3, até acabei dando para um amigo aqui, porque é com ela também que eu faço, que eu borrifo veneno contra escorpião aqui em casa, por causa dos meus meninos especialmente, tá? Então, é um jeito muito fácil. Eu aprendi isso com o meu professor Luciano Dornelles, meu grande professor, meu grande mestre, e 15 anos atrás. E é ótimo, tá? Não diminui em nada, porque o resultado fica ótimo, fica melhor do que se você pintar com um pincel. A única tinta assim que eu pinto com mais frequência hoje com o pincel é a preta, porque a preta ela cobre totalmente, não tem demão, né? Você passa várias vezes ali, fica um negrão e fica bonito. Mas quando eu uso marrom, eu uso essa bombinha para borrifar. Eu tenho também a pistola para usar no compressor de ar, mas a bombinha faz exatamente o mesmo trabalho, não tem aquela trabalheira de ficar desmontando a pistola, revólver de pressão de ar, né? E limpando, e jogando álcool, e pegando o compressor, e carregando o compressor, não tem nada disso. É bem mais simples, tá? Então, é o que eu recomendo, ainda que você tenha o recurso do compressor, eu acho que é uma ótima alternativa essas bombinhas, mas elas não duram para sempre, então é legal você, quando for comprar, considerando que é bem baratinho, já compra várias. Eu preciso inclusive comprar, já vou anotar para passar na loja, que eu não tenho nenhuma de reserva no momento, coisa rara de se acontecer, porque eu sempre tenho coisas em reserva. Para pintar, nós vamos utilizar uma máscara para pó. Tem essa aqui, é uma das mais simples, né? E você pode utilizar aquela facial, que tem os 2 respiradores, melhor ainda se você conseguir trabalhar com ela. Para você ter perfeita proteção, usa essa aqui, PFF3, tá? Existem 3 tipos de máscara nessa categoria. Tem a PFF1, que dá 80% de proteção contra fumaça e pó. A PFF2, salvo engano, é 92 ou 94, acho que é 94% de proteção. E a PFF3, que é essa aqui que tem um respiradorzinho a carvão, ela dá no mínimo 99% de proteção contra poeira e fumaça. Não abra mão de se proteger EPI sempre, tá? Não é legal a gente ficar inalando anilina com álcool. Então, sempre a máscara, ela amolda aqui em cima para não ficar saindo a respiração por cima. E eu estou bem acostumado a trabalhar com ela, tá? Não abram mão, porque existe uma doença que se chama silicose e ela mata por acúmulo de
justamente de respiração de resíduos de pó nos pulmões, e ela é cumulativa, não tem cura, mata mesmo, tá? Quem mais morre disso no Brasil são os trabalhadores da construção civil, mas infelizmente pouquíssimas pessoas sabem disso. E eu fiz recentemente um vídeo que está no canal, procura lá silicose com S, silicose, é um vídeo de utilidade pública, tá? Então, primeiro eu vou mostrar como eu faço a limpeza da face da bainha e depois como nós vamos proceder o tingimento. Vamos lá. Para limpar alguma eventual sujeirinha que tenha ficado aqui, ó, só dá uma passadinha na borracha. Se acontecer de você ter alguma sujeirinha mais profunda, pega uma lixinha, dobra e dá com cuidado, tira o excesso ali de sujeira. Pronto, todas estão limpas. Eu sempre vou começar o tingimento pelas costas. Por quê? Porque se der alguma coisa errada com a tinta, é mais fácil de eu corrigir. É só jogar de novo no couro e cortar, tá? Eu nunca começo pelo rosto da bainha, porque o rosto, obviamente, se eu tiver que substituir, vai me dar mais trabalho. Então eu começo sempre pelas costas. Esse barulhinho de fundo que eventualmente você esteja ouvindo é da minha bombinha de aquário que eu comecei a tratar a faca ali no percloreto, tá? Para adiantar. Aqui para colocar de pé eu uso um pedaço de madeira, qualquer coisa que me dê suporte. Coloco assim. Sempre dou uma bombeada fora. O alcance do spray é curto, então tem que trabalhar meio de perto. E vou aqui, ó, distribuindo uniformemente. Eu dou uma primeira demão. Essa primeira demão eu espero secar um pouco. Normalmente eu trabalho com um tom de marrom só. E pode ser qualquer um que te agrade. Por quê? Porque eu mudo a intensidade da cor, dando mais ou menos demãos. Eu vou virar porque a bordinha aqui, ó, não tá pegando por causa do encosto da madeira. Então eu viro e passo lá a borda. Essa tonalidade eu vou regular também de acordo com o cabo do material que eu vou utilizar. Fiz essa primeira demão. Agora eu vou esperar dar uma secada, porque tem a diferença, ela fica mais clara depois que seca. Se você quiser trabalhar com tons diferentes de marrom, compre uma bombinha para cada cor.
Escreva na lateral da bombinha o tom que é, para quando você tiver que completar de tinta, vai colocar a tinta certa. Normalmente eu uso castanho ou uísque, uma cor que me agrada, mas como eu falei, não faz grande diferença. O que vai realmente mudar um pouco é quantas demãos você dá. E esse chapiscadinho que fica, algumas gotas maiores, fica bem bonito. Agora eu vou deixar secar. E vamos para o passador. Note que eu não estou nem fazendo a extensão inteira da bomba. Eu estou fazendo movimentos curtos, porque eu tenho mais controle do quanto de tinta eu estou pulverizando. Mais uma solução genial do grande Luciano Dornelles, a quem eu devo toda a gratidão do mundo por ter me ensinado. Pronto. Vou deixar secar para depois fazer a comparação e corrigir alguma diferença de tonalidade que tenha de uma parte para outra. Fazendo um rápido comparativo aqui, ó. Dá para perceber que as costas estão um pouquinho mais claras. Vou dar uma passadinha rapidinha e aí esperar secar para dar aquela confirmada, né? Aqui está um pouquinho mais claro. O passador também tá. E o fecho também tá. Vamos lá. Todas as partes da bainha estão pintadas, estão homogêneas. Estou satisfeito. Agora eu vou fazer uma coisa, um detalhezinho, que as minhas bainhas marrons, por exemplo, eu gosto
de fazer a lateral brunida preta. Esse barulho que você pode estar ouvindo é um beija-flor que está aqui em cima, que entrou na oficina, tadinho. Eu até apaguei as luzes para ver se ele saía, mas ele está meio perdido. Ele vai ter que cansar e sentar para conseguir escapar. Aqui tem muita vida silvestre. Ontem foi vista uma onça parda aqui a 200 metros de casa, inclusive captada por uma câmera. Tem bastante vida silvestre aqui, é maravilhoso. Bom, eu vou costurar a minha bainha com linha preta e vou fazer as bordas dos meus brunidos com tinta preta, tá? Tem que tomar muito cuidado para não manchar a bainha, claro. Mas eu acho que dá um belo destaque, fica completamente diferente do que quando se faz tudo marrom. Eu gosto de fazer, faz muitos anos já que eu faço sempre a lateral da bainha preta e o centro marrom. Acho que fica bacana. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tingir somente essa lateral aqui, ó, do passador, e essa lateral aqui do fecho, tá? Com tinta preta, usando um cotonete, e eu vou mostrar para você como. Vamos lá, tem aqui meu pote de tinta preta, com anilina também. Vou dar uma misturada, sempre afasto as peças da bainha para evitar que derrame e aconteça alguma coisa. A anilina sempre dá uma colada, né? Quando seca, por isso eu afasto a bainha de perto para não acontecer acidente. E aqui vou utilizar um cotonete, onde eu vou passar esse cotonete sempre nessa posição, nunca assim, porque assim fica mais fácil da tinta preta escorrer e invadir a área da tinta marrom. Aí eu não quero que isso aconteça. Eu vou fazer inclusive, ó, com pouca tinta. Eu ponho um tiquinho de tinta. Eu não encharco a ponta do cotonete. Tô morrendo de dó do beija-flor, tadinho. Agora ele achou um lugar para sentar ali. Vou falar uma coisa com carinho para você que acompanha o meu trabalho no YouTube ou que eventualmente já seja meu aluno de algum dos nossos cursos. Honre sempre os seus professores. Sabe, a gente vê tanto isso no Brasil. A hora que o camarada aprende um pouquinho a bater asa, ele já se acha no direito de esnobar o professor dele, esquece o que o camarada fez por ele. Então, se você me acompanha já tem tempo aí, sabe que eu estou sempre mencionando com quem eu aprendi determinada técnica, sabe? Porque quando a gente troca ideia entre os amigos, você está sempre aprendendo alguma coisa. Não interessa se o cara tem mais ou menos tempo de cutelaria do que você. Sempre tem algo a ensinar. E sempre descobrir um caminho novo que é legal. Nessas partes aqui, ó, não precisa, porque depois isso vai ser lixado com a lateral da bainha. Agora, aqui precisa. Então a gente vê com uma tristeza, sabe? O professor carregou pela mão por tanto tempo, ensinou tudo, com paciência, com amor, com carinho. A hora que o cara aprende um pouquinho mais, esquece do professor. Coisa horrível. Não estou falando o meu nome não, estou falando o nome de todo mundo que ensina, não só a cutelaria. Se você quiser utilizar uma luvinha, pode, tá?
Eu não curto. E depois eu lavo a mão com aquela buchinha que eu mostrei no vídeo e ela tira completamente. Para coisas mais delicadas assim, eu não gosto, nem acho necessário fazer uso de luvas. Atrapalha um pouco a mobilidade, depois é tão fácil de tirar que não incomoda tanto. Sempre que eu mergulho o cotonete, eu faço só pontinha lá, tá? Não encharco ele todo, põe só pontinha para não escorrer a tinta pro lado de dentro da área da tinta marrom. Olha só como ficou legal, não invadiu a área marrom, as bordas estão pintadas, como mencionei, essas lateraisinhas aqui não precisa, porque depois isso vai ser costurado e lixado junto com a lateral da bainha. Vamos fazer o nosso passador agora. Lembra de nunca inverter a posição aqui da peça de couro. Se virar de cabeça para baixo, escorre e invade a área marrom. Esse outro barulhinho é a bombinha de aquário, né? Uma solução de percloreto que eu estou tratando a faca para ganhar tempo. Então, de vez em quando eu interrompo aqui e vou lá dar uma inspecionada na faca no percloreto. Pronto. O passador tá feito, a presilha tá feita. O fecho, né? O passador está feito a lateral. As demais partes não é necessário fazer agora, nós vamos fazer depois.